Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos com as bênçãos de Jesus e todos aqueles também que nos acompanham de casa, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje vamos começar com os recados da noite. Nós temos toda quarta-feira cursos de educação mediúnica, das 20 às 21 horas. O primeiro ano é totalmente online e o segundo e terceiro e quarto anos são de forma híbrida, presencial a cada 15 dias. Às segunda-feiras nós temos também a leitura comentada do livro Nosso Lar, que é online, pelo Google Meet, das 20 às 21 horas. Essa leitura já está em andamento e nós estamos no capítulo 25. E também temos, às quarta-feira à tarde, o primeiro ano, que é presencial, das 14 às 15 horas. E pedimos também que vocês desliguem os celulares, mantenham o silêncio antes e durante e depois da palestra, que também faz parte do nosso tratamento. E nós também temos uma biblioteca com vários títulos, que estão à disposição para empréstimo e também para aquisição, todos dentro do segmento espíritas. E a gente também continua com a arrecadação das cartelinhas de medicamentos vazias, que são doadas para poderem fazer portas, tá? E este núcleo, ele tem como objetivo principal o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Ele é o Senhor desta casa. É Ele quem nos cura e que dele vem a nossa salvação. Em todas as nossas reuniões, nós ressaltamos a frequência do núcleo, a prática do Evangelho no lar, a observação e prática das condutas cristãs, que são a base para o progresso do espírito encarnado. Agora nós vamos à leitura da psicografia. Essa psicografia ela é recebida nos trabalhos mediúnicos da nossa casa, sempre por um médium da nossa casa. E a psicografia de hoje tem o título de O Óbvio. Permita-nos, por um momento, falarmos o óbvio. O bom espírita não se constitui daquele frequentador do centro, que conhece os livros de cor e que cita sem pestanejar as máximas de Kardec. Tampouco aquele que se desdobra em trabalhos sociais, à guisa de assistencialismo, necessário, mas não suficiente. Nem também aquele cujo dom é a palavra, o conferencionista ávido de plateia e de reconhecimento. Finalmente, não são os festejados médiuns, cujas comunicações maravilham e enternecem corações. O bom espírita é tão somente o bom cristão que, calado, auxilia, que na sombra trabalha e que no íntimo sabe-se imperfeito e carente de iluminação. Vós, homens e mulheres espíritas, tendes em mente que o espiritismo é a doutrina viva e não se constitui apenas de máximas, de frases feitas, de atitudes protocolares e de simulações de virtude. Tende vós em mente que sabiamente Emmanuel revelou: a evolução é individual. A evolução constitui-se de iluminar pedaços do quarto escuro da consciência através do trabalho incessante no bem e no desenvolvimento do conhecimento. Que vossos tesouros espirituais avancem e prosperem. Para tanto, observai a máxima espírita: fora da caridade não há salvação. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. João. Essa psicografia foi recebida aqui pela casa no dia 8 de março de 2024. Agora nós vamos para a prece. Mestre Jesus, te agradecemos humildemente por mais essa oportunidade de aprendizado, de estarmos juntos mais uma vez. Que acalmemos os nossos corações e sintamos a presença do nosso Mestre, nos envolvendo com o seu amor e com a sua luz. E gratidão, Mestre, por mais essa oportunidade de ensinamento, por todos os ambientes de trabalho que estão sendo preparados e por todos os seus trabalhadores. E pedimos humildemente pelo nosso irmão Wilson, que veio contribuir humildemente com todos os ensinamentos do teu Evangelho, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. A palestra hoje é com o nosso irmão Wilson, da USE.
Boa noite a todos. Então, como a nossa irmã disse, meu nome é Wilson. Eu frequento a Casa Espírita Jesus no Lar, que fica na Vila Pires, aqui em Santo André. Mas hoje eu vim aqui representando a USE Municipal de Santo André. Como vocês já devem saber, a USE não é uma casa espírita como esta, né? Mas é a união das sociedades espíritas do município de Santo André, ligada à USE de São Paulo, do Estado, né? E a USE ela tem como objetivo formar trabalhadores para as diversas casas espíritas do município, né? E através de palestras, através de cursos, através de seminários. E a USE também, ela determina um tema para que esse assunto seja levado a todas as casas espíritas. E o tema escolhido pela USE para este mês é o que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mais especificamente, nós vamos falar sobre o item 8, que é a desigualdade das riquezas, né? Ora, esse assunto, desigualdade das riquezas, é um assunto bastante desafiador para todos nós, principalmente porque nós ainda estamos vivendo num mundo de provas e expiações, né? E devido ao estágio em que nós nos encontramos, ele se torna muito difícil, né? Desafiador. Por quê? Ora, basta nós olharmos à nossa volta e nós vamos perceber que nesse mundo que vivemos, todas as pessoas são desiguais. Cada um de nós é diferente do outro, cada um de nós tem habilidades diferentes um do outro, né? Mas, principalmente, existe uma desigualdade, na verdade, um abismo mesmo, entre aqueles que muito têm e outros que nada ou quase nada possuem. Isso mostra para nós essa incapacidade que todos nós temos de trabalhar com os bens materiais da Terra. E Allan Kardec, nesse capítulo 16, ele vai chamar essa atenção, né, para que nós possamos refletir sobre essas desigualdades que existem no nosso mundo, né? E o chamado assim mais poderoso desse capítulo, dessa mensagem de Kardec, diz respeito a que nós devemos nos lembrar que nós somos espíritos encarnados. Diferente de dizer que nós somos alguém que tem uma alma ou que tem um espírito em nós. Nós somos espíritos encarnados que na presente encarnação estamos nos utilizando da matéria de um corpo físico, né? Mas nós já tivemos muitas outras encarnações no passado e teremos infinitas encarnações pela frente. Portanto, o que nós somos é espíritos que nesse momento está encarnado em um corpo físico. E isso tem muito a ver com a compreensão da situação
da nossa sociedade. Tem muito a ver na compreensão desse abismo que há entre pessoas que muito têm e outras que pouco ou nada têm. Tem uma frase do Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem número 148, em que Emmanuel diz que o homem de hoje é herdeiro do homem de ontem. O homem de hoje é herdeiro do homem de ontem. O que significa que nós, na presente encarnação, estamos vivendo tudo aquilo que aprendemos nas reencarnações passadas. O que quer dizer que hoje é o nosso melhor momento nesta vida. É o melhor momento como espíritos, porque é esse o momento em que nós vivemos e aproveitamos tudo aquilo que nós aprendemos nas encarnações passadas, né? E Jesus nos chama a atenção para que, nesse momento em que vivemos, nós não podemos servir a dois senhores, né? Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon. Ora, Mamon é uma palavra que consta na Bíblia, né, no Antigo Testamento, e que muitas vezes é traduzida como riqueza, ou como dinheiro, ou como bens materiais, não? Mas Mamon é uma palavra hebraica, né, cujo significado literal é dinheiro, né? Então, nós não podemos servir a riqueza, né, a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Não podemos servir a dois senhores. Por quê? Nós não podemos ser instrumentos de dois senhores, porque ou aborreceríamos a um e amaríamos a outro, né? E por isso Jesus coloca nessa passagem do Evangelho essas palavras, né? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E a matéria, a riqueza, é instrumento para o espírito poder evoluir. Então, é preciso estar consciente de quem está nos regendo. Ou é Deus, ou é a matéria, não? Por isso, não podemos servir aos dois, não? Kardec, nesse capítulo, ele coloca uma série de parábolas para exemplificar essas palavras em que ele diz, não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, que consta nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Mas, é claro, como nós não temos tempo de refletir sobre todas as parábolas que contém esse capítulo, eu vou me referir somente a uma delas. E penso que essa uma será suficiente para que nós possamos compreender essa mensagem de Jesus. É a passagem que fala sobre o rapaz rico, o jovem rico. Um jovem que tinha
muitos bens materiais, um jovem que obedecia às leis de Moisés, um jovem que respeitava os pais, não? Mas que queria dar um passo a mais, né? E chegou a Jesus e perguntou: Mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus, então, teve um diálogo com esse jovem, com esse moço, e ele diz, então, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem perguntou a Jesus: mas que mandamentos? E disse então Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. E o jovem então replicou: mas eu tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? E Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Pois bem, acontece que o jovem não voltou. Ele que queria dar um passo a mais na sua vida, que era um bom moço, que respeitava as leis, seguia a sua religião, seguia as leis mosaicas, ele não voltou para seguir Jesus. Por quê? Ele era mau? Não. Ele era um bom jovem, um bom moço, respeitador das leis, respeitava os seus pais. Ele não era um mau jovem, não é? Mas ele não foi capaz de se desfazer dos seus bens, dar aos pobres, para poder seguir a Jesus. Ele não foi capaz de se desfazer de tudo o que ele tinha, porque o pedido de Jesus foi um pedido arrojado, não é? E os espíritos, eles vão sempre repetir isso para nós, constantemente, que nós devemos nos entregar a Deus. Foi o que Jesus pediu para esse jovem: se desfaça dos seus bens para seguir a Deus. Ora, mas nós também queremos dar esse passo a mais. Nós todos também queremos ter a vida eterna ou ganhar o reino dos céus. E Jesus, ele nos pede, ou nos faz um pedido também arrojado, que é o desapegar-se. Não significa que a riqueza é algo ruim. Não significa que nós não devemos ser ricos, de forma alguma. Não? A riqueza, muitas vezes, nos ajuda a ajudar as pessoas. Portanto, a riqueza não é algo ruim. O que é ruim é o apego à matéria, é o apego à riqueza, é o apego ao poder, não? Mas a riqueza em si não é algo ruim. Não? O homem de hoje é herdeiro do homem de ontem, disse Emmanuel.
Então significa que nós, no nosso passado e em encarnações passadas, pode ser que já fomos pessoas ricas, ou pode ser que já fomos pessoas pobres, não é? E o que importa é que, na existência presente, nós estamos vivendo as experiências que tivemos no passado. Não? E o importante é que, se nós temos a prova da riqueza nos dias de hoje, que nós tenhamos a possibilidade de não nos perdermos em nós mesmos, a favor de outras pessoas, de irmãos nossos, né? No entanto, se formos chamados a experimentar a prova da pobreza extrema, que nós possamos ter o equilíbrio suficiente para conviver com essa pobreza. Pode ser que no presente nós não estamos passando pela pobreza extrema porque não iríamos suportar. Pode ser que isso foi deixado para uma próxima existência, se é que ainda não passamos por ela, porque tudo isso é um aprendizado. Tanto a riqueza como a pobreza extrema é um aprendizado para o espírito que habita esse corpo. Esse corpo um dia irá morrer, mas o espírito continuará a sua vida infinitamente, passando por todas as experiências necessárias para que ele possa se enriquecer, para que o espírito possa progredir. Então, se nós vivêssemos na pobreza extrema, nós gostaríamos que o mundo, a sociedade, fosse uma sociedade digna, né? E que fosse benéfica para todas as pessoas. Ou se nós tivéssemos um filho vivendo na pobreza extrema, nós também gostaríamos que não faltasse a ele o mínimo de dignidade para viver. Faz sentido isso para vocês? Esse pensamento? Ora, então, o que é que nós podemos fazer no dia de hoje? A primeira coisa que nós podemos fazer é ajudar a construir uma sociedade mais digna. Uma sociedade onde não falte dignidade a nenhuma pessoa, a nenhum de nossos irmãos. Uma outra coisa que nós podemos fazer hoje é ajudar a construir e a manter instituições que auxiliam a esses nossos irmãos mais carentes, vivendo na pobreza extrema, instituições como essa, como nos encontramos hoje, ajudar para que essas instituições prossigam o seu caminho por séculos e séculos pela frente, porque amanhã, talvez daqui a alguns anos, seremos nós a procurar essas instituições, ou para ajudar, né, com aquilo que ela precisa, ou para pedir a ajuda que ela pode nos oferecer. Porque
nesse mundo sempre haverá desigualdade das riquezas. As pessoas são diferentes umas das outras. As pessoas têm aptidões diferentes umas das outras. E elas procuram realizar as suas aptidões e, com isso, ganham situações ou situações sociais, né, diferentes umas das outras. Algumas são mais ricas, outras são mais pobres, não? Mas o que não há necessidade de haver na nossa sociedade é que essa diferença entre ricos e pobres seja tão dramática como nos dias que nós vivemos hoje. Não? E isso é algo que nós podemos, já hoje, começar a construir essa nova sociedade para que nós possamos viver, ou essa nova sociedade que os nossos filhos irão viver. Portanto, meus amigos, a principal mensagem desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós poderemos assim resumir da seguinte forma. Primeiro, vivemos num mundo totalmente diverso, muito diverso, de provas, expiações. Nesse tipo de mundo, há muita diferença entre as pessoas. Há muita diferença daqueles que possuem bens materiais e aqueles que possuem poucos bens materiais. Não? A segunda observação que nós podemos fazer é que esse capítulo vem nos mostrar que somos espíritos imortais e que nessa encarnação estamos vestidos de um corpo físico, um corpo material, mas que ao chegar ao fim dessa encarnação não será o fim de tudo. Não, o espírito continuará vivendo. O espírito vivendo irá reencarnar. Então isso é importante lembrar. Nós não iremos terminar a vida nessa encarnação, nós continuaremos vivos. E iremos numa próxima encarnação aproveitar tudo que aprendemos nessa. E por último, por terceiro, né, devemos lembrar que sempre haverá desigualdade entre ricos e pobres, entre aqueles que mais têm e aqueles que menos têm. E lembrando que o que não há é a necessidade de que essa diferença entre os que muito têm e os que pouco têm, é que essa diferença seja tão dramática. E por isso nós podemos, desde a encarnação presente, desde o momento presente, contribuir para que a sociedade mude, através da nossa mudança, através da mudança que nós possamos mostrar a outras pessoas. Não? Então, nós fiquemos com essa reflexão, né, dessa noite, que é importante lembrar que nós devemos manter o nosso equilíbrio com a riqueza do mundo, aplicando-a de forma útil, aplicando de forma a que possamos fazer progredir
o nosso espírito, a nossa alma. Lembrar que a riqueza não é algo ruim, não? A riqueza, com a riqueza é possível ajudar a muitas pessoas. Com a riqueza é possível mais facilmente praticar a caridade, repartir aquilo que temos com outras pessoas que pouco ou nada têm. Lembrando que Kardec colocou na doutrina que fora da caridade não há salvação. E se nós temos a possibilidade de praticar e fazer essa caridade, ótimo, não é? Portanto, a riqueza não é o problema, não é o mal, mas o que passa a ser um pouco pior é o apego que nós temos aos bens materiais. É poder nos desfazer desses bens materiais em prol de nossos irmãos mais necessitados. Ora, então que nós possamos refletir na noite de hoje, nos conscientizar que todos nós, na verdade, somos ricos. Porque todos nós somos filhos de Deus, nosso Pai, que nos criou, simples e ignorantes, mas hoje estamos aqui com todo esse desenvolvimento físico, material, com todo esse progresso espiritual que alcançamos no dia de hoje. Somos luzes do mundo, como diz o Evangelho de Jesus, e ninguém acende uma luz para escondê-la, mas a coloca no velador para que essa luz possa clarear a todos. E nós, como espíritas, nós que adquirimos mais luz com a doutrina espírita, devemos nós iluminar aqueles que pouca luz têm. Mas, sobretudo, fica a mensagem nesse Evangelho de hoje que devemos compartilhar o que somos, devemos nos abrir para sermos de fato acolhedores, acolher os nossos irmãos mais necessitados, acolher a nossos irmãos que precisam um pouco mais de carinho, de compreensão, ser solidários, reconhecendo com isso que todos nós pertencemos uns aos outros e que, ao mesmo tempo, pertencemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Fiquemos, então, com essa mensagem de Jesus, que não devemos servir a dois senhores, servir aos bens materiais ou às riquezas e servir a Deus, o nosso Pai, nosso Criador. Muita paz a todos e boa noite. A nossa gratidão ao nosso irmão Wilson por todos os ensinamentos que eles nos trouxeram hoje. Vamos agora à nossa prece. Te agradecemos humildemente, Jesus, por esses ensinamentos e pedimos humildemente pelos trabalhos de paz que se iniciarão. E dai-nos, Senhor, força e coragem para sermos mais humildes, mais caridosos para com nossos irmãos. Que tenhamos força e coragem de dizer não às nossas más tendências, os nossos vícios e principalmente às más companhias, Senhor. E pedimos por nossos irmãos perdidos, desamparados, por aqueles que ainda não te conhecem, Mestre, por todos os lares em desequilíbrio, por nossos irmãos dependentes químicos, desabrigados,
por todos os nossos irmãos das esferas inferiores, Mestre. E pedimos humildemente por nós mesmos. Nos conduza em segurança até nossas casas e que possamos, Mestre, levar um pouquinho do seu amor e da sua paz. E que a luz do seu Evangelho se faça presente em cada lar, em cada coração. Que seja feita a sua vontade, Senhor, com a graça de Deus. Que assim seja.